Bem-vindo ao Gestão, Automação e Resultados. Soluções que transformam empresas. Aqui teoria e prática se encontram para ajudar você a ganhar eficiência, controle e lucro no dia a dia da operação. Sabe aquela experiência de compra que simplesmente flui? Você vê um tênis no Instagram, clica, o app da loja já sabe seu número e você reserva para experimentar na loja física. Sim, aquela perto do trabalho. Exato. Chegando lá, o vendedor já te espera. Depois de provar, você paga ali mesmo, pelo celular, e o tênis chega na sua casa à noite. Parece mágica. Parece mágica, mas é o resultado de uma transformação, assim, brutal que está rolando nos bastidores do varejo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa reinvenção. E o ponto aqui não é só ter um site bonito, sabe? Não, de jeito nenhum. A discussão é sobre uma mudança sísmica na operação, na cultura, na estratégia. E com base num material que projeta o cenário até 2026, nossa missão é decifrar o que está por trás da cortina. Qual é a verdadeira batalha que as empresas estão travando para sobreviver e, mais raro ainda, para prosperar nessa nova era. E essa batalha, no fundo, não é de tecnologia contra tecnologia. É uma mudança que acontece em 3 frentes ao mesmo tempo. E se a empresa perder uma delas, o castelo todo desmorona. Quais seriam essas frentes? A primeira, claro, é a tecnológica. A integração de sistemas, automação, o básico. A segunda frente é a comportamental, que eu acho a mais difícil. Fazer as pessoas, de estoquistas a diretores, mudarem o jeito como pensam e trabalham. A mentalidade, né? Exatamente. E a terceira, que amarra tudo, é a estratégica. Sair de um mundo onde o feeling do gerente era lei para um onde os dados em tempo real guiam as decisões. O que a análise deixa claro é que isso não é um cardápio onde você escolhe um item. É um projeto integrado. Mexer nas pessoas sem dar a ferramenta certa não funciona. E comprar ferramenta sem preparar as pessoas é jogar dinheiro fora. Exato. Ok, vamos desvendar isso então. O material aponta 5 grandes tendências que estão moldando esse futuro. A primeira é a tal da omnicanalidade inteligente. Na prática, isso significa que para o cliente, a fronteira entre o online e o offline já não existe mais. Ele não quer saber se comprou no app ou na loja. Ele quer que a experiência seja uma só, contínua. Pois é. E tem um exemplo que ilustra isso perfeitamente. Uma rede de moda que mapeia a jornada completa do cliente. A pessoa entra na loja, depois pesquisa no app, curte uma foto no Instagram, o sistema junta tudo isso e no momento exato manda um cupom de desconto personalizado. E o resultado disso? Um aumento de 34% na conversão. Uau, 34% é um número gigantesco. Muda o jogo. É um número que muda o jogo. Mostra que não é um luxo, é uma alavanca de negócio poderosa. Poderosíssima. E o que é fascinante aqui é como essa tendência depende totalmente da segunda. O uso massivo de inteligência artificial e automação. Ah, sim. Essa personalização em tempo real, com esse nível de acerto, seria humanamente impossível. Ninguém conseguiria analisar o comportamento de milhares de clientes e decidir a oferta ideal. É a IA que faz o trabalho pesado, processando essa montanha de dados para gerar um insight. A IA não está tirando o emprego do gestor, então? Pelo contrário, está dando a ele superpoderes. Com ela, ele consegue prever a demanda com mais precisão, otimizar o estoque, e os números não mentem, né? Quais são os números? O material fala de uma redução de 18% a 25% nas rupturas de estoque. Sabe o que é isso? É o cliente nunca mais ouvir e esse produto acabou. Exatamente. E essa capacidade da IA de processar dados nos leva direto para a terceira tendência, que é mais comportamental do que tecnológica. A sustentabilidade como valor central. Ah, essa é importante. A geração Z, que está se tornando a força consumidora dominante, não aceita mais o greenwashing, aquela maquiagem verde, sabe? Eles percebem de longe. Eles querem transparência de verdade, querem saber a origem do produto, a pegada de carbono, as condições de trabalho na fábrica. E as empresas que usam a tecnologia para rastrear e comunicar isso de forma honesta, nossa, elas estão criando uma lealdade que vai muito além do preço. Exatamente. Não é mais sobre o que você vende, mas sobre o que você representa. Totalmente. Isso se conecta com a quarta tendência, que é a economia de assinatura.
O varejo está percebendo que é mais valioso ter um cliente recorrente do que fazer uma única venda grande. A lógica muda de vender um produto para oferecer um serviço. Ou dar acesso a uma comunidade, né? Perfeito. Pense nos clubes da Sephora, com produtos exclusivos, ou nos apps da Nike, que oferecem treinos, acesso antecipado a lançamentos. Eles não estão só vendendo maquiagem ou tênis. Eles estão vendendo um relacionamento. Um relacionamento contínuo. Estão transformando clientes em assinantes. O que, por sua vez, aumenta brutalmente a pressão sobre a operação logística, né? Demais. E aí entra a quinta e última tendência, o micro-fulfillment. A entrega no mesmo dia deixou de ser um diferencial para virar o mínimo esperado em muitas categorias. Virou commodity. Totalmente. Isso forçou as empresas a repensar toda a sua logística. Em vez de centros de distribuição gigantescos, a aposta são os mini-hubs urbanos. Muitas vezes nos fundos das próprias lojas, né? Exato, para garantir essa entrega ultra rápida. É a logística da última milha se tornando a protagonista. E aqui a gente vê o ecossistema funcionando. Não são 5 tendências isoladas numa lista. Elas são engrenagens de um mesmo motor. Uma depende da outra. Totalmente. Um modelo de assinatura só impede se a logística de microfulfillment for impecável. A comunicação de sustentabilidade só é crível se for baseada em dados rastreáveis. E a omnicanalidade só é inteligente por causa da IA. Isso. O varejo que está realmente se transformando é aquele que entendeu que precisa fazer todas essas engrenagens girarem juntas. Tentar implementar só uma delas é como tentar fazer um carro andar com uma roda só. Não vai a lugar nenhum. Exato. E se a tecnologia e a estratégia são as engrenagens, quem é o motorista? As pessoas. E é aqui que a conversa fica realmente interessante. O material traz uma proporção que é um soco no estômago. Qual? A tecnologia é 30% do desafio. Os outros 70% são a gestão da mudança. As pessoas. 70%. Uau! É tipo, sei lá, dar uma Ferrari para um piloto que só sabe dirigir um Fusca. A máquina é incrível, mas se o piloto não estiver preparado, ele vai bater na primeira curva. Com certeza. E a resistência à mudança é real e por motivos muito humanos. Como medo, imagino. O medo genuíno de se tornar obsoleto. Pensa no funcionário que faz um trabalho manual há 20 anos e vê um software de automação chegando. É natural sentir medo. Tem o aumento temporário da carga de trabalho, porque aprender um sistema novo enquanto faz o trabalho antigo é exaustivo. E tem as lideranças, né? Ah, tem. Talvez o mais difícil. A resistência das lideranças mais antigas que cresceram com base na intuição, no faro para o negócio. Para elas, admitir que um algoritmo pode ser melhor que seus 30 anos de experiência é um golpe no ego. Isso levanta a questão central. Como se supera essa barreira humana? Não dá para só impor a mudança e esperar que funcione, né? De jeito nenhum. Impor a tecnologia de cima para baixo é a receita do desastre. A análise sugere um caminho que é mais sobre construir pontes do que dar ordens. E como se constrói essas pontes? Com alguns pilares. O primeiro é a comunicação transparente, explicar o porquê da mudança, o que a empresa ganha, o que a equipe ganha. Sem isso, vira só mais uma tarefa chata. O segundo é capacitação de verdade, contínua. Não um workshop de uma tarde que ninguém lembra na semana seguinte. Sim. Terceiro, as lideranças precisam agir como mentoras, não como capatazes. O papel do líder é ajudar o time a atravessar a ponte e não ficar do outro lado gritando. E tem a questão da motivação também, certo? Porque no começo é só trabalho extra e confusão. Exato. E aí entra o quarto pilar. Celebrar as vitórias rápidas. Mostrar que funciona. Isso. Encontrar um processo pequeno, aplicar a nova ferramenta e mostrar um resultado concreto em 30 a 60 dias. Olha, pessoal, com isso aqui, reduzimos em 50% o tempo gasto nessa tarefa. Isso gera um efeito cascata. As pessoas começam a pensar, ei, isso funciona mesmo. E por último, criar um ciclo de feedback. Ouvir a equipe e ter a humildade de ajustar a rota. Essa gestão de pessoas me parece a base de tudo. E ela está diretamente ligada a algo que a gente já mencionou, a criação de uma cultura de dados. Fundamental. Porque não adianta ter os melhores sistemas, se na hora da reunião a decisão final ainda é baseada no eu acho que. O caso do Carrefour Brasil, citado na análise, é emblemático.
A virada de chave lá, a grande mudança de mentalidade, aconteceu em uns 6 meses por causa de uma única regra do CEO. Uma regra. Sim, a partir daquele momento, toda e qualquer decisão em reuniões executivas precisava ser justificada com dados. Ponto. A intuição pura, sem respaldo, passou a ser questionada. Esse é um exemplo poderoso de uma abordagem de cima para baixo. E pode funcionar como funcionou lá. Mas Mas é preciso dizer que é uma estratégia de alto risco. Em muitas empresas, uma imposição tão forte pode gerar uma resistência silenciosa, um boicote velado. as pessoas fingem que usam os dados. Exato. Apresentam os dados, mas decidem com base no feeling, e depois tentam forçar os números a justificar a decisão. O caminho mais sustentável, embora mais lento, é construir o que a análise chama de alfabetização analítica, em todos os níveis. Alfabetização analítico, gostei do termo. O que significa na prática? Significa que saber ler um gráfico, entender a diferença entre correlação e causalidade ou identificar um viés numa análise de dados. Deixou de ser habilidade de especialista. Exato. Virou competência básica para qualquer gestor. É o novo saber fazer uma planilha no Excel. Sem essa cultura, todo investimento em tecnologia vira enfeite. Você tem um painel mais bonito do mundo. Mas se o diretor ignora o que os números dizem e decide com base no que ele sonhou na noite anterior, o projeto todo perde o sentido. A cultura de dados é o solo fértil onde a tecnologia pode, de fato, florescer. E a boa notícia é que isso não é um filme de ficção científica. Já está acontecendo. A análise traz exemplos muito concretos. Na moda, a C&C Modas integraram os dados de 500 lojas com o e-commerce. O resultado: vendedores com tablets que dão recomendações personalizadas. Com base no histórico do cliente. Isso, e aumentaram o ticket médio em 28%. 28%. É muita coisa. No setor de alimentação, o Outback automatizou o controle de estoque em tempo real, reduzindo o desperdício em 22%. E em farmácias, as drogarias associadas usam dados para enviar lembretes de renovação de medicamentos, o que aumentou a fidelização em impressionantes 40%. Mas é importante colocar uma dose de realidade aqui. Sempre tem outro lado. Sempre. Os exemplos são inspiradores, mas o caminho até eles é cheio de armadilhas. A análise aponta alguns obstáculos bem reais. O primeiro, e talvez o maior, é o problema dos dados sujos. Ah, o terror de qualquer projeto de dados. Exato. Empresas com décadas de informações cadastradas de forma errada, incompleta. Usar essa base para treinar uma IA é como ensinar uma criança a ler com um livro cheio de erros de português. O resultado vai ser um desastre. E o custo também deve ser um obstáculo, não? Nem um pouco barato. E esse é o segundo grande obstáculo, o alto custo inicial. Plataformas, consultorias, treinamento e o retorno, o famoso ROI, não é imediato. Demora quanto tempo, em média? A análise fala de 12 a 18 meses para começar a ver resultados financeiros concretos. É preciso ter fôlego. E para completar, a falta de gente qualificada. Exato. O trio de desafios. Cientistas de dados, engenheiros de machine learning, esses profissionais são disputadíssimos. Atrair e reter esses talentos é uma guerra. Ok, o cenário é complexo. Tendências poderosas, um desafio humano gigantesco e obstáculos bem concretos. Diante de tudo isso, por onde uma empresa começa? Parece uma montanha impossível de escalar. E a tentação é querer escalar tudo de uma vez, o que geralmente leva ao fracasso. O segredo, segundo o material, é começar pequeno e ser estratégico. Dos vários passos sugeridos, 3 me parecem um ponto de partida essencial. O primeiro é: faça um diagnóstico honesto dos seus processos. Antes de sonhar com IA, mapeie sua operação. Onde estão os gargalos? Onde o trabalho é repetitivo? Exatamente. É um trabalho de base, mas sem ele, você corre o risco de automatizar um processo que já era ineficiente. Nada mais rápido. Perfeito. A analogia é essa mesma. O segundo passo, crucial, é escolher a ferramenta certa, não a mais bonita. O mercado é cheio de soluções que prometem tudo. Mas que não se integram com o que você já tem. Isso. O foco tem que ser em simplicidade e integração.
Às vezes, uma solução mais simples, que conversa bem com o seu sistema atual, é muito melhor que a plataforma mais moderna que vira uma ilha isolada. E o terceiro passo? O terceiro é monitorar os resultados de forma obsessiva, desde o primeiro dia. Defina indicadores claros para medir o sucesso. Isso tem duas funções vitais. Provar o valor e engajar a equipe. Perfeito. Prova o valor, o que ajuda a justificar o investimento, e mantém a equipe engajada, porque ver os números melhorando é o maior combustível para continuar. Então, o que a gente pode concluir de tudo isso? Ao mergulhar nesse material, a mensagem que fica para mim é que a grande ironia da transformação digital do varejo é que, no final do dia, ela é muito mais sobre pessoas do que sobre tecnologia. Muito mais. As empresas vencedoras não serão as que tiverem o algoritmo mais sofisticado, mas sim aquelas que cultivarem a capacidade de aprender rápido, de confiar nos dados e, o mais importante, de trazer as pessoas junto nessa jornada. É isso. O varejo não está morrendo, ele está sendo violentamente reimaginado. Eu concordo. Ele está sendo reimaginado por quem consegue conectar esses três pilares que discutimos: dados, pessoas e propósito. A tecnologia fornece os dados, a cultura capacita as pessoas a usá-los, e o propósito dá a direção, o porquê de tudo isso. É o nascimento do que a análise chama de uma nova era do consumo inteligente. Onde a eficiência encontra a personalização. E a urgência da responsabilidade. É um jogo muito mais complexo, mas também muito mais interessante. E essa ideia nos deixa com uma reflexão final. Se a grande transformação do varejo se baseia em conectar dados, pessoas e propósito, qual desses três pilares parece estar mais ausente nas nossas experiências diárias, seja como consumidores ou como profissionais? É a falta de dados inteligentes? É o despreparo das pessoas? Ou é a ausência de um propósito claro por trás das operações? E o que seria preciso, um pequeno primeiro passo, para começar a construir essa ponte? Este episódio fica por aqui. Que essas ideias ajudem você a tirar mais resultado da automação e da gestão do seu negócio. Se gerou valor, compartilhe com sua equipe e acompanhe os próximos episódios.